Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação de resultados do primeiro tri do ano de 2022. Em nome da Moura do B, a gente agradece a participação de todos. Eu sou o Diogo, gerente de RI da companhia. Aqui comigo estão o Diego Vilar, CEO, Marcelo do B, diretor financeiro e RI. Vamos seguir com a mesma dinâmica dos nossos últimos calls. O Diego comenta os destaques, na sequência ele passa pela performance operacional. Depois o Marcelo comenta os dados financeiros e logo em seguida a gente já abre a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser realizar perguntas é só utilizar a ferramenta Q&A. E antes de passar a palavra para o Diego, eu vou rapidamente passar pelo disclaimer, informar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Moura do B. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Vilar, é com você. Bem, Diogo, bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Vamos aqui dar início ao nosso webcast de resultados do primeiro TRI de 2022. Trago como destaques para todos vocês o lançamento que nós fizemos no primeiro TRI de 354 milhões de VGV líquido, e nos últimos 12 meses a companhia chegou a 1.373 bilhões de reais. Importante lançar, é uma parte do nosso trabalho, mas as vendas representam a qualidade dos produtos que são apresentados. E as nossas vendas e adesões líquidas, com as participações da Moura do B, somaram no primeiro TRI 401 milhões de reais. Foi 64,4% acima do mesmo TRI do ano passado. E nos últimos 12 meses, a performance de venda da companhia foi 1.469 bilhões de reais. Aqui eu trago como destaque que tanto no acumulado dos últimos 12 meses, como na performance do trimestre, as vendas foram superiores aos lançamentos, o que impulsionou fortemente o nosso VSO. Então, atingimos no primeiro TRI de 2022 28,2% de VSO, 7,2 pontos percentuais acima do mesmo TRI do ano passado, e a performance nos últimos 12 meses foi de quase 64%, exatamente 63,9%. 18,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período anterior. Então, nós não só apresentamos uma quantidade satisfatória de produtos no mercado, como também nós tivemos uma velocidade de vendas excelente. O primeiro TRI desse ano foi o melhor TRI em vendas da história da companhia. Para garantir a execução do nosso plano de negócio futuro, nós fechamos o trimestre com 5,9 bi em VGV, adquirimos mais 3 terrenos, basicamente a gente repôs o que nós lançamos, mostrando que, de fato, a companhia também tem tido uma boa performance na aquisição do principal insumo para a execução do seu plano de negócio, que é terreno. Fechamos o primeiro TRI com a receita líquida de 172 milhões de reais, 6,7% em relação ao mesmo TRI do ano passado e 20,5% em relação ao quarto TRI. Aqui, óbvio, né, a receita não cresce imediatamente na mesma proporção das vendas, mas ela segue uma trajetória de crescimento trimestre a trimestre, muito em função daquilo que nós já comercializamos. A margem bruta, fechamos no primeiro TRI 40,1%, né, 8,4 pontos percentuais em relação ao mesmo TRI do ano passado, e quando a gente faz a exclusão da despesa financeira capitalizada a custo, então a gente encontra a margem bruta ajustada, nossa performance foi de 42,6%. Fechamos também o primeiro TRI com um lucro líquido de 23 milhões, né, e a margem líquida de 13,5%, 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo TRI do ano passado. E nos últimos 12 meses, o lucro líquido foi de 90 milhões de reais, com margem líquida de 14,3%. Então, mostrando que a companhia logo chegará na sua performance de cruzeiro em termos de lucratividade. Crescer gerando caixa num negócio de capital intensivo é algo muito difícil, desafiador, e é o que a Moura do B vem fazendo nos últimos trimestres desde que abriu o capital. Então, fechamos o primeiro TRI com 30 milhões de geração de caixa, adquirimos terreno,
lançamos, estamos com todos os projetos em execução, muitos deles adiantados em relação ao prazo do cliente, mas mesmo assim ainda fomos capazes de consolidar uma geração de caixa. E quando a gente faz a mesma análise para os últimos 12 meses, a performance alcançou 90 milhões de geração. Então, nós temos uma companhia que vem lançando bem, vendendo bem, gerando caixa, entregando percentualmente sobre sua rentabilidade bons números. Então, vamos seguir aqui com destaque também para, nesse trimestre, nós fizemos a publicação, quando eu falo nesse, é o segundo TRI, do primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, onde a gente apresenta todas as práticas ESG, onde nós temos tudo aquilo que a gente já faz ao longo da história da empresa, aquilo que a gente melhorou, mas logo após a abertura de capital, e aquilo que a gente se compromete em fazer, né, com os nossos clientes, com a sociedade, com nossos colaboradores, com o meio ambiente, tudo aquilo que possa trazer uma melhor performance para a companhia e para o ambiente que ela está inserida. Então, convido todos a lerem, conhecerem esse relatório de sustentabilidade, preparado com muita dedicação por toda a equipe da Moura do B. Então, vamos entrar aqui nos destaques operacionais, detalhar um pouco melhor o que a gente falou resumidamente. Nós fechamos o primeiro TRI com 3 lançamentos, foram o BitClass Carneiros, fase 2, a continuidade daquilo que nós lançamos no final do ano passado, 206 milhões de VGV bruto, 153 milhões de VGV líquido. Esse foi um sucesso de comercialização. A adesão a esse projeto, nós tivemos 100% em pouquíssimo tempo. Agora, ele, pelo nome mesmo fala, né, ele fica na Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, ao sul de Pernambuco. É uma linha de produto que a Moura do B tem tido uma excelente performance, segunda residência e produtos de praia, com essa mudança que antes era um nicho e passou a ser um segmento de mercado pós-Covid, que é a segunda residência. A Moura do B rapidamente soube se posicionar, pois já tinha não só terreno, como também produtos e marca para ofertar. Em Salvador, demos lançamento ao Vivan Caminho das Árvores, no bairro também, que dá o nome ao prédio, Caminho das Árvores. Também um outro sucesso em incorporação, 147 milhões de VGV bruto e líquido. Para fechar o TRI, em Recife, nós lançamos em regime de condomínio Casa Moser, 75 milhões de VGV bruto, 53 milhões de VGV líquido. É um produto numa excelente localização, um produto de nicho, um produto que a gente revitaliza o casarão, que vocês veem a imagem, é um casarão histórico que tem nas suas esquadrias os vitrais do artista plástico Henri Moser, que resolvemos homenageá-lo no projeto. E aí nós tivemos uma performance excelente de comercialização desses produtos, vendemos mais do que o que lançamos no trimestre, então entramos no segundo TRI bastante animado com a perspectiva dos novos lançamentos. Então já lançamos nesse trimestre, no segundo TRI, o Platts, lá em Fortaleza, em regime de corporação, 136 milhões de VGV bruto e líquido. O Lanai, a gente volta a apresentar em Maceió, um produto beira-mar em incorporação, 276 milhões de VGV bruto, 232 milhões de VGV líquido. Maceió, só como destaque, foi uma das cidades do Brasil que tiveram percentualmente maior incremento de metro quadrado para comercialização, e a gente tem tido esse reflexo no produto Lanai. E agora, não tem 15 dias, lançamos o BitClass Rio Vermelho em Salvador, também em regime de incorporação, 125 milhões de VGV bruto, 106 milhões de VGV líquido. Outro produto que não teve para quem quis, 100% comercializado, espetacular a quantidade de reservas que nós tivemos nesse produto, o que vai nos ajudar a ter um excelente segundo TRI de vendas. Então, fechamos os 4 primeiros meses do ano com 6 projetos lançados, 965 milhões de VGV bruto. Então, mostrando que 827 milhões, só para força aqui, de VGV líquido lançado. Vamos ainda fazer outro lançamento nesse trimestre. O número passará de VGV bruto de R$1 bilhão para os 5 primeiros meses do ano. Mas mais importante do que lançar é comercializar, e a empresa segue nessa trajetória de crescimento. Falar um pouco mais aberto aqui dos dados de lançamento. Esse primeiro gráfico de barras à esquerda. No primeiro TRI do ano passado, nós tivemos 109 milhões de VGV lançado. Para comparar com esse
primeiro tri desse ano, um crescimento de 294%, ou 422 milhões de VGV bruto e 354 milhões de VGV líquido. Quando comparamos com o último tri do ano passado, o crescimento foi de 67%. Nos últimos 12 meses, nossos lançamentos acumularam 1 bilhão 687 milhões de VGV bruto, 1 bilhão 373 de VGV líquido. Quando a gente compara com os mesmos últimos 12 meses do trimestre anterior, 23% de crescimento. Então, são destaques da execução do nosso plano de negócio. A gente acredita que nosso mercado tem potencial sob condições macroeconômicas estabilizadas de algo em torno de 1,8 a 2,2 bi de lançamento. Nós não nos comprometemos com guidance, a gente se compromete em entregar produtos com boa performance de vendas e com boa margem. E aí a gente vai entendendo como o mercado vem performando, a aceitação dos nossos produtos, e a gente segue preparado para lançá-los. Pode passar, Diogo, por favor. Falar de vendas, o primeiro TRI já trouxe como destaque que a gente comercializou 431 milhões, quando comparado sobre o mesmo TRI do ano passado, 60,5% de crescimento, e quando comparado com o último TRI do ano passado, 15,5% de crescimento. Quando a gente faz a mesma perspectiva sobre os últimos 12 meses, nós tivemos um crescimento de 57,4% nas vendas e adesões. Saímos de 1 bilhão e 12 para 1 bilhão 593 milhões de reais. 60,5 eu já trouxe como destaque para o primeiro TRI desse ano, crescimento. 431 milhões foram as vendas e adesões brutas do primeiro TRI desse ano. Pode seguir adiante, Diego. Fazer uma abertura das vendas do primeiro TRI de 2022, né? Começando nesse gráfico de barra da esquerda para a direita. 185 milhões foram as vendas que nós tivemos em regime de incorporação. 204 milhões foram as adesões ao regime de condomínio fechado. 39 milhões foram as vendas fechadas, são os produtos de condomínio que a gente faz a mudança de fluxo de pagamento para o cliente e a gente coloca o ganho sobre essa condição. 428 milhões foram as vendas e adesões brutas. Tivemos distrato de 27 milhões de reais, então fechamos o TRI com 401 milhões de vendas e adesões. Quando a gente olha esses 27 milhões sobre distrato, a gente tem 6,3% de distrato corrente sobre vendas brutas no primeiro TRI de 2022. Percebam que a estabilidade do distrato, que sai de 5,7, chega a subir a 7,7 e volta a cair para 6,3, são patamares baixos, mostrando que a gente vem repassando o INCC dentro da nossa carteira e, mesmo assim, a nossa inadimplência e a nossa solicitação de distrato permanece muito baixa quando comparado com vários outros players do mercado. Podemos seguir adiante, Diogo? Falar um pouquinho de VSO. O VSO líquido, né, da companhia dos últimos 12 meses alcançou a performance de 63,9%. Quando a gente faz a mesma análise apenas para o trimestre, 28,2%. É um dos melhores VSOs da história da companhia e, com certeza, uma das melhores do mercado, se não a melhor. O VSO de lançamento, quando a gente exclui aquilo que já estava de estoque da prateleira apenas para olhar a aceitação dos nossos produtos, a gente alcança, né, no acumulado 12 meses, 72,4%. Quando a gente faz a análise apenas do trimestre, 58% de comercialização. Sobre todas as nossas premissas de viabilidade, o VSO da empresa hoje, a velocidade de venda, está acima do que a gente projeta, o que nos ajuda a seguir com a performance da geração de caixas apresentado nos destaques iniciais. Fazer uma abertura aqui do nosso estoque, a gente fechou o ano de 2021 com 943 milhões em produtos de prateleiras. Acrescentamos no primeiro TRI desse ano 354 milhões. Tivemos vendas brutas de 428, distratos de 27, uma correção do nosso estoque em 15 milhões. Chegamos ao fechamento do primeiro TRI 2022 com 911 milhões em VGV, em estoque. Esse número ele representa 62,1% das vendas e adesões dos últimos 12 meses. Ou seja, se mantivéssemos, o que não é uma hipótese, é hipotético, isso provavelmente não aconteceria, sem lançar, em 7 meses, os nossos produtos estariam esgotados.
Fazendo uma abertura aqui sobre esses 911 milhões, 17% ou 151 milhões está em lançamento, 657 milhões ou 72% está em construção. E aqui eu só trago como destaque o seguinte: na média, as obras da Moura do B estão 25% prontas, ou seja, elas estão mais no início do seu ciclo de execução do que no seu ciclo final, mostrando que o nosso estoque, mesmo não alto para o tamanho da operação da empresa, ele está muito saudável, muito no início da execução dos projetos. E apenas 11% ou 103 milhões em estoque pronto. A gente sempre faz uma abertura desse estoque pronto, ele é uma concentração nos nossos produtos de empresarial. No gráfico de pizza, a gente traz algumas configurações do estoque, 911 milhões, 50% disso estão em produtos de incorporação, os outros 50% em produtos de condomínio e a derivação do condomínio às vendas fechadas. E por região, né, nós temos a concentração de 51% dos 911 em Pernambuco e o restante da distribuição com Mostra Pizza nos estados da Bahia, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. Trazendo também aqui uma abertura da evolução do estoque pronto, a gente sai do primeiro trimestre do ano passado em 194 milhões de estoque pronto e fechamos agora com 103, uma redução de 47%. E quando comparado com o último trimestre do ano passado, saímos de 137 para 103, uma redução de 24,9%. Os comerciais, né, como mostrado aqui na tela, saíram de 84 para 50, né, uma redução de 40,7% na sua comercialização. Já tinha dito isso no destaque, nós temos aproximadamente 6 bi em land bank contratado, ou 48 terrenos. Basicamente, o que nós lançamos, a gente quase que repôs, e número de terrenos, sim, em VGV algo muito próximo, 428 contra 342. Então, nós temos uma boa posição de terreno para a execução do nosso plano de negócio. E a gente sempre explica para vocês aqui que parte do nosso negócio de compra de terreno é feito em dinheiro, representou 22%, mas majoritariamente é via permuta física, 78% do nosso land bank foi contratado dessa forma. Muito importante esse destaque porque tem favorecido a companhia não só em construir uma reserva da execução do seu plano de negócio, como também tem favorecido o caixa e mitigado os riscos dos nossos negócios. Então, 48 terrenos, 5,9 bi em potencial de VGV, é o destaque que eu trago desse slide. Projetos em andamento e como nós estamos à execução do crescimento do nosso plano de negócios, né? 41 são os projetos atualmente em execução, né? Nós temos 63% em regime de condomínio, 37% em regime de incorporação. Quando a gente faz a abertura por praça, 61% está em Pernambuco, 19% na Bahia, 15% no Ceará e 5% no Rio Grande do Norte. Ao longo do ano, e muito mais no ano que vem, vocês vão ver, buscando equilíbrio, que eu sempre chamo a atenção aqui, de termos 1/3 em Recife, 1/3 em Salvador, 1/3 no Ceará. O restante, né, com percentuais menores, óbvio que isso não fecha o 100%, é hipotético, a gente estará nas 4 praças menores que são Aracaju, Maceió, João Pessoa e Natal. Quando a gente olha o crescimento ano a ano, nós saímos de 28 projetos de execução para 41, crescimento de 46,4%, e esse número ainda vai crescer mais. Cada trimestre a gente vai trazer uma evolução positiva. Esses 41 projetos em execução atualmente representam 6.577 unidades ou 494 mil metros quadrados construídos. E se nós trouxéssemos todos o VGV desses projetos de execução, são 3,7 bi no VGV do seu lançamento, a soma de todos. Nosso cronograma de entregas, a gente sempre faz a abertura deles por praça, que é esse gráfico de barras à esquerda. Esse ano 2022 nós temos 5 entregas para fazer, 3 em Pernambuco e 2 no Ceará. Ano que vem 9, 2024 10. Aí a gente vai aumentando 2025 e 2026 com o fluxo de lançamento desse ano. Importante aqui é o gráfico de barras da direita. Esse ano nós temos apenas 2 projetos em incorporação, os outros 3, que somos 5, são de condomínio fechado, o que, do ponto de vista de incremento de taxa de juros e risco de distrato, é bastante mitigado, porque o distrato, na maior parte das vezes, acontece na fase de repasse,
da carteira, quando a obra está entregue, período de habite, averbação do habite. Então, nós temos apenas 2 projetos, sendo que desses 2, um deles, praticamente, o fluxo foi pago na sua totalidade, ou quase na totalidade, durante o período de execução. Então, é apenas um projeto, mesmo assim, um projeto menor. No ano que vem, nós teremos apenas 3, e aí sim, 2024, onde a gente espera e acredita que no país nós teremos uma melhor taxa de juros e, consequentemente, refletindo não na mesma proporção na do mercado imobiliário, e aí é um volume maior de repasse. Então, a empresa tem crescido, tem poucos projetos para entrega esse ano, que também nos favorece na perspectiva de minimização dos distratos ao longo do ano. Podemos passar? E aqui eu passo a palavra agora para o Marcelo, ele vai apresentar alguns destaques financeiros e eu volto ao final com vocês na nossa fase de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Diego. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a parte contábil e financeira da Amor do B no primeiro trimestre de 22. Começando pela receita líquida. Então, tivemos uma receita líquida total de 172 milhões no primeiro trimestre, quebrada em 115 para a incorporação e 76 milhões para o condomínio. Foram, então, aí 60% basicamente vindo da incorporação e 40% do condomínio. No gráfico de pizza abaixo a gente vê isso. Um crescimento em relação ao quarto trimestre, imediatamente anterior, de 20,5%, e ao trimestre anterior do ano passado, primeiro tri do ano passado, de 6,7%. Com relação ao lucro bruto, nós chegamos a 244 milhões de lucro bruto, olhando para os últimos 12 meses, né, comparado a 2021 e a 2020 foi um crescimento, né, 2020 significativamente crescemos 75%, e 21, 7,9%, com a margem constantemente subindo, chegando a 38,6% acumulada nos últimos 12 meses. Olhando o trimestre a trimestre, no gráfico do meio, a gente tem 73 milhões, a margem bruta total, o lucro bruto total, crescimento de 21,6% com relação ao quarto tri, e crescimento de 26,5% com relação ao primeiro tri do ano passado. E a margem percentual em relação à receita líquida, também crescimento, chegamos a 42,6% de margem sobre a receita líquida no primeiro trimestre de 2022. Aí a gente faz uma quebra desse lucro bruto do trimestre em os 2 negócios que a Amor do B opera. A incorporação chegou a 25 milhões, com 25,3% de margem total, e o condomínio com 48 milhões, 65,8% de margem bruta. Podemos passar? Aí uma quebra para a gente olhar um pouquinho as despesas comerciais e o percentual delas sobre a venda da companhia. Então, a gente chega a 21 milhões no primeiro tri deste ano, e o percentual delas representativo sobre vendas caindo para 4,9%, né? Saindo de 6,7% no primeiro tri do ano passado, passando por 5,2% no tri imediatamente anterior e chegando a 4,9% agora, nesse primeiro tri de 22. Olhando para a direita, a gente tem as despesas administrativas. A gente teve 17 milhões no primeiro tri de 2022, e também um percentual relativo à receita líquida de 10% e um percentual relativo às vendas brutas de 4%. EBITDA, aqui acompanhando a evolução, né, da geração de EBITDA da companhia, a gente chega a 94 milhões em 12 meses, esse trimestre de 22 especificamente, EBITDA de 27 milhões, com margem de 15,7%, a margem acumulada é 15% nos últimos 12 meses para o EBITDA da Amor do B. Lucro líquido, também é interessante observar, né, a continuidade do resultado sendo acumulado. A gente chega a 23 milhões de lucro líquido no primeiro tri deste 2022, com a margem de 13,5%. Somando os últimos 12 meses, chegamos a 90 milhões, com margem de 14,3%. Adicionalmente a isso, a gente acompanha de perto o ROE, né, aqui o retorno médio sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o patrimônio líquido médio, né, essa é a forma correta de ver, e chegamos a 8,6%, numa crescente, saindo de 6,7% no segundo tri do ano passado. Então,
crescimentos consecutivos da maneira como a gente vem posicionando os investidores que a companhia está preparada para entregar, dados seus resultados, suas vendas e a forma como a margem vem entrando no nosso resultado. Geração de caixa e endividamento. A gente teve uma geração de caixa, conforme anunciado até na nossa prévia operacional, uma geração de caixa, de novo, de 30 milhões nesse primeiro trimestre. O acumulado, desde o IPO, são 200 milhões de geração de caixa. E aí isso leva a Moura do B ter uma posição de caixa líquido agora de 90 milhões, né, o topo, o pico histórico da companhia, e isso representa 8,3% do PL em caixa, que é o que a Moura do B hoje possui. Então, uma posição bastante sólida em termos aí de estrutura de capital, sempre focando no que a gente coloca, né, que é financiamentos de projeto no nível de projeto e não nível holding, de maneira a sustentar o plano de negócios. Aí, com isso, passo aí para o Diogo Barral fazer as considerações de Q&A para que a gente possa seguir. Ou então, pessoal, para quem chegou aí na sequência, lembrando, quem quiser realizar perguntas é só utilizar a ferramenta Q&A. E a gente aqui já tem as primeiras. Vamos começar com Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Ele parabeniza a companhia pelos resultados. E aí a primeira pergunta dele é como a gente tem visto o mercado de terrenos nas diferentes praças, alguma mudança mais forte de preço que mude a rentabilidade dos projetos? E a segunda pergunta dele é com relação ao cenário por preço das unidades nas praças, se a gente tem conseguido repassar o INCC integralmente. Eu acho que eu posso ficar com essa, Diogo. Bem, bom dia, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar com a questão dos terrenos, né, que você colocou. Não temos tido nenhuma dificuldade, a não ser das próprias negociações naturais. Quando eu digo negociações naturais, é o terreneiro, né, o proprietário da área, muitas vezes colocando uma condição inicial que não é o que a gente acredita. Então, superando esse alinhamento de expectativa, na maior parte das vezes, os terrenos são permutados e nós não temos tido grandes dificuldades. E as dificuldades são muito impostas pela alta concorrência. Como a gente tem focado, na maior parte das vezes, em fazer projetos maiores, e principalmente ao longo desse ano, em incorporação, e a quantidade de players no mercado que possam acessar crédito para projetos de mais de 100 milhões é bastante reduzida, a gente tem tido bastante êxito na execução da contratação dos nossos projetos, sem prejudicar as nossas margens. E você perguntou também sobre a questão do INCC, se nós estamos repassando ele na nossa carteira e no nosso estoque. Sim, na carteira na totalidade, na integralidade, e com destaque de termos muito baixa em inadimplência ou distrato, como eu mostrei há pouco. E no quesito estoque, sim, na maior parte dos projetos, a gente vem repassando, sim, o valor do INCC. Em algumas vezes, acima do INCC, principalmente naqueles produtos de alta demanda, e em poucas vezes, ou algumas vezes, a gente não consegue repassar todo mês na integralidade. Então, mas num cenário de maior parte, a gente tem repassado sim. Bom, então, seguindo aqui, a próxima pergunta é do Augusto. Ele parabeniza também a companhia pelos resultados. Fala que o descasamento da receita líquida com os lançamentos sugere uma desaceleração do POC nesse primeiro TRI. E dado o cronograma de lançamentos para esse ano, quando veremos o resultado de competência acelerar com mais força? Eu acho que eu posso comentar. Eu acho que, assim, a gente tem, na verdade, o andamento da receita ainda não tem correlação direta com o lançamento, né? Esse negócio, ela depende do andamento das obras, principalmente, e a gente tem um componente dos lançamentos de condomínio, que quando a gente instala um novo condomínio, normalmente se faz o reconhecimento das receitas ali de ganho da venda do terreno da Moura para o condomínio. Então, nesse trimestre específico, e também vendas eventuais de estoques prontos. Nesse trimestre específico, a gente teve todos esses componentes,
Mas com relação à POC, né, o POC continua avançando na sua velocidade, de acordo com as obras, o andamento das obras. Ele, na verdade, tem avançado a cada trimestre, não desacelerado, né? Isso não ocorreu. Então, o que tem ali é um componente, um mix entre POC, a venda de estoques prontos e o reconhecimento de receitas com instalação de condomínio. Tá? E o que deve acontecer, a gente obviamente não dá resultado futuro aqui, né? Mas com a tendência, pela lógica, você deve ter POC avançando a cada trimestre um pouco, com um pouco mais de velocidade, eu diria que mais para o final desse ano e início do ano que vem, com mais robustez significativa, mais para o final desse ano. Perfeito. Seguindo aqui, próxima pergunta, na verdade ele tem duas, é do Vitor Kitzmann, do portal Small Caps, também nos parabeniza pelo resultado. E aí a primeira pergunta dele é sobre custo, né? Como que a gente tem visto aí no mix dos nossos projetos, quantas obras seguem dentro do planejado e quantas estão abaixo. Ele pergunta também se a gente reconheceu algum custo extra das construções atuais nesse trimestre. E aí a segunda pergunta dele é com relação a como foram as vendas ao longo do primeiro trimestre. Uma crescente mês a mês ou vendas proporcionais? Poderiam falar um pouco sobre a performance? Na verdade, eu imagino aqui que ele se refere à comercialização desses empreendimentos que nós lançamos em abril. Tá. Eu vou responder uma parte, Marcelo, se você quiser pontuar na sequência, fique à vontade. Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta e obrigado pelos parabéns dos resultados, tá? Sobre o custo, né, o percentual de obras que até o momento segue dentro do planejado ou algum que teve abaixo. A dinâmica, eu entendo que aqui a gente está falando majoritariamente de incorporação, porque o condomínio fechado ele não reflete variações positivas ou negativas na nossa DRE. Sobre as incorporações, a dinâmica é que a engenharia alinha com a nossa contabilidade, trimestralmente eles informam como está a dinâmica dos nossos custos incorridos e projetados, e a contabilidade faz o ajuste caso necessário. Quando a obra projeta algum tipo de economia, a gente não faz. Quando ela projeta algum tipo de custo extra, já é feito. Essa dinâmica ela sofre alterações tri a tri, mas eu posso lhe garantir que na grande maior parte das obras elas estão igual ou levemente abaixo do que o orçado. Então não temos ainda nenhum tipo de problema, esperamos que não teremos sobre variação de custo fora do previsto. E sobre as vendas, para uma empresa que trabalha no médio alto padrão, cujos produtos não são repetitivos, né? Eles têm sua própria característica, a gente sofre sazonalidade de vendas no mês a mês, né? A gente busca um desempenho trimestral muito parecido para mostrar consistência no negócio da companhia, mas não é fácil para uma incorporadora que atua nesse segmento manter essa performance. O foco da gente é o crescimento ano a ano por conta do fluxo de lançamento. Às vezes, como o Diogo Barral colocou, o lançamento ele acontece mais para o fim do mês, e aí o reflexo de sua melhoria de performance de venda só dará no próximo mês, ou assim segue mês a mês. Então, a gente sofre dessa sazonalidade em função do plano de lançamento. Às vezes o lançamento acontece mais no início do trio, o lançamento acontece mais no FI. Então, tem meses da gente vender 100 milhões de reais, tem meses da gente vender 200 milhões de reais. Então, não dá para poder fazer uma linearidade de performance de venda por mês por conta dessa mudança. Já na outra ponta, quando você olha o Casa Verde e Amarela, quando tem sempre essa consistência do mesmo produto, do mesmo fluxo de lançamento, você consegue ter mais linearidade. Então, as vendas de abril, elas sofreram mais por conta disso. O lançamento foi totalmente concentrado no final do mês e a gente, como eu mostrei, entrou com um estoque menor. Mas já agora, em maio, a performance de vendas tem sido excelente. Perfeito, obrigado, Diego. A próxima pergunta aqui vem do Tiago e acredito que ela possa ficar também com você. Ele viu que a companhia adquiriu 2 terrenos na praça de Aracaju, né, e gostaria de entender como que está a previsão, expectativa para o lançamento desses projetos e em que bairro eles ficam. Bem, Thiago, bom dia, obrigado pela pergunta. Nós temos expectativa de lançamento em Aracaju esse ano. Devemos lançar, nós estamos com
o desenvolvimento do nosso projeto. Bom, eu acredito que, pelo menos para mim aqui, travou o Diego. Não sei se para você, Marcelo, também. Travou, realmente travou. Tá bom, você quer complementar do meu... Eu acho que essa pergunta tinha que ficar mais com o Diego mesmo. Podemos seguir aqui e assim que ele conseguir se reconectar, ele complementa, tá? Não, legal. Acho que só para dar a expectativa assim, a gente tem... Retornou, tem ele aqui. retornou aqui. Pode falar, Diego. Eu peço desculpa a vocês, eu estou tendo um problema de conexão. Eu e Marcelo estamos fora do Brasil, a gente veio para a conferência, seu conference aqui em Nova York, e por algum motivo estou com alguma dificuldade. Não sei o quanto vocês conseguiram ver, as perguntas subiram para mim, mas a gente não comenta projetos futuros de lançamento por motivos óbvios, né? Concorrência, estratégia, mas o máximo que eu posso falar sobre Aracaju é sim, esse ano nós faremos um lançamento. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui, não teve a identificação de quem realizou, mas ele também nos parabeniza, dá os super parabéns pelos resultados, destaque entre as companhias do setor de média e alta renda, e vocês podem, por favor, comentar como foram as vendas. Na verdade, ele quer saber sobre a dinâmica de vendas em cada praça, como que tem seguido em cada mercado, cada uma das nossas praças de atuação. Ao longo desse ano, a gente já apresentou projetos em Maceió, em Salvador, em Recife, em Fortaleza. Iremos apresentar mais projetos nessas cidades e, como eu disse anteriormente, iremos apresentar em Aracaju e João Pessoa. Então, temos lançamento em todas elas. A dinâmica de vendas tem sido positiva. Vocês acabaram de ver o resultado do primeiro TRI, eu acabei comentando um pouquinho já desse segundo TRI, e a gente espera que o segundo semestre seja mais desafiador do que o primeiro, né? Temos eleição, temos Copa do Mundo, temos mais discussão sobre inflação, sobre o cenário macroeconômico mundo e Brasil e quanto isso impacta na nossa região. Então, a gente tem tentado aproveitar o atual momento, principalmente nessas cidades que a gente está atuando, para produto imobiliário. Há uma desconexão das notícias que são dadas. Eu falo um pouco sobre isso na mensagem da administração, né? A gente vê muito analista falando de cenário econômico muito perturbador, bastante desafiador, porém, até o momento, a gente tem tido sucesso na absorção. Então, a gente tem sido cauteloso, seremos cautelosos, de novo, o nosso compromisso é em vender e manter a rentabilidade do projeto e se empenhar para a execução dos mesmos, e, ao mesmo tempo, a gente vem monitorando o comportamento do mercado. Óbvio que a gente não é ingênuo, a gente percebe que há uma deterioração no mundo como um todo, muito influenciada pelas derivações da crise de saúde do passado, mas o que cabe à Moura do B e aos seus colaboradores é ser firme na execução do seu negócio, buscando se destacar nesse ambiente de desafios. Bom, eu encerro aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço mais uma vez a participação de todos e passo para o Diego e Marcelo fazerem as suas considerações finais. Bem, pessoal, eu agradeço a todos pela participação, agradeço aos colaboradores da Moura do B pelo empenho que eles vêm tendo na execução do nosso plano de negócios, agradeço a vocês, acionistas, pela confiança que têm depositado na empresa, garanto a vocês que todos estão dando o melhor para poder trazer rentabilidade para o investimento que vocês fizeram na nossa companhia. Um bom dia a todos, um bom final de semana e obrigado. Reforço aqui que a gente está à disposição via o Diogo e todo o time do RI para qualquer dúvida. Então, entrem em contato. Bem, Marcelo, com você. Um abraço. Faço das suas palavras as minhas, agradeço também. Bom dia a todos. Ficamos à disposição. Tchau, um abraço.